Olá, amigos do canal Clássicos Medeiros. Continuando a série dos alemães, hoje a gente vai mostrar um ícone da indústria alemã. Nada mais do que a Mercedes. Essa é uma Mercedes 190E do nosso amigo Conrado Navarro, que vai falar um pouquinho da Mercedes, de como ele adquiriu, o que fez ele a gostar da Mercedes. E aí, Navarro, como é que tá? Tudo bem? Tá, Tudo jóia? Tudo jóia. Aí, galera do canal, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou um grande apaixonado por carro também, desde muito tempo, desde muito pequeno. Não lembro exatamente quando é que foi que eu comecei a gostar de carro, mas eu tenho até hoje o meu primeiro carrinho, que devia ter ali uns 3 anos de idade, sobreviveu e eu guardei em casa. Que legal. Mas indo para a história da Mercedes, Otávio, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu era muito fã de DTM, né? Para os entendidos aí, era o campeonato de turismo alemão, né? Que eram os carros que pra gente aqui a gente chama de Stock Car, carro de fábrica, né? Mas que eram preparados, mas que corriam na Alemanha. E naquela época que eu gostava bastante, né, o carro que se destacava muito era a Mercedes, né, que a gente apelidou essa especificamente 190E de Baby Benz, né, todo mundo chama de Baby Benz. Naquela época você tinha Bernd Schneider, você tinha Nicola Larini, uma galera que até hoje a gente reverencia como os grandes pilotos daquela época. Então foi um carro que me marcou muito por isso e também porque foi um dos primeiros carros que começaram a chegar no Brasil antes do Collor abrir o mercado. Então eles vinham para ser carro de embaixada. A gente tinha os carros nacionais e via de vez em quando uma 190E, algumas maiores passando na rua. Então eu fiquei apaixonado por esse modelo especificamente por causa disso. E com isso você veio adquirir essa bela Mercedes, né? Onde você adquiriu ela? Como você... Conta um pouquinho de que foi o trâmite para você chegar nela. Legal, eu demorei um pouco para achar esse carro, porque assim, apesar de ser um carro que existe muito deles por aí, né? Esse carro tem uma estimativa de que ele foi produzido aí mais ou menos entre 1.800.000 a 2 milhões de carros na época, entre 1984 e 1992, 93, né? Especificamente desse modelo. Então tem muito carro desse, mas infelizmente não são tantos os carros que estão em bom estado. Então é difícil achar um carro que você, obviamente, vai ter coisa para fazer, mas que estrutura, parte de, principalmente carroceria, chassi, essas coisas estejam inteiras. Então eu demorei um pouco para achar, achei com uma pessoa que era um colecionador já de outros veículos, de outros carros, né, por intermédio de um amigo que nos apresentou, e ele precisava de espaço na garagem, para poder colocar mais carros. E aí resolveu vender essa que era um dos carros que ele já tinha mais tempo, aí eu acabei comprando, adquirindo esse carro. Conversei bastante com ele sobre o carro, né, entender a história do carro. Esse é um carro que foi, por exemplo, da embaixada, na época, né, chamava-se Países Baixos, né, que hoje pra gente é Holanda, né? Então era da embaixada da Holanda.
E ele tinha algumas particularidades legais, a gente vai falar disso, que me fizeram ficar mais apaixonado por esse carro especificamente. Ele é uma espécie de uma 190E pé de boi, a versão mais pelada, e a gente vai comentar um pouco isso aí. Mas então assim, demorei para achar, tava procurando com calma. Quando eu achei essa, gostei, principalmente por causa da cor, né? Porque é uma bela cor, muito bonita, né? Mais difícil de ver, apesar de ter bastante. No Brasil não tem tantos, porque as que vinham eram preta, branca, prata, né? verde, então azul não era tão comum aqui. Na Europa sim, mas no Brasil nem tanto. Então eu já apaixonei pela cor. Quando eu vi que o carro era bom, aí foi brigar pelo preço. Aí foi brigar pelo preço, mas aí o negócio saiu. Deu certo. Deu certo, até que ela tá aí, você está desfrutando dela agora, né? E além disso, o que ela não tem de original? Tem alguma coisa assim que... acessório? Tem. Quando eu peguei ela original, né, praticamente 100% original, né, eu pensei assim, né, o que eu posso fazer para deixar ela um pouquinho mais com a minha cara, né, assim que eu gosto o ideal no carro é você personalizar do seu gosto. Principalmente pensando na minha paixão pelos carros de turismo da época, eu falei assim, bom, eu acho que uma roda um pouquinho maior vai deixar ela um pouquinho mais bonitinha e tal, e aí eu coloquei as rodas que são de uma C36 AMG, 1996-97. Essa que ano? Essa é 1990. As rodas dela originais eram aro 15, essas são aro 17. São rodas originais, então essas rodas vieram da Alemanha. O interessante e curioso que elas são rodas com tala 7,5, né? E a C36 ela vinha com tala 7,5 na frente e 8,5 na traseira, né? Então era mais taluda atrás com o pneu mais largo. Eu, para não ter problema de ter perigo de entrar, não entrar, encaixar, não encaixar, eu trouxe como se fosse quatro rodas 7,5. Então 4 dianteiras, né? Então 2 pares de roda dianteira. Elas têm código de fábrica. E casou muito bem no carro. E aí ficou legal, né? Eu coloquei 205 na frente, que é o limite, 205/40 no dianteira, e atrás é 225/45, um pouquinho mais larga para ficar um pouquinho mais bonitinho, mais invocado. Isso é o que está fora do padrão original, né? Do ponto de vista estético. E a outra coisa que eu fiz foi modernizar o motor, colocando uma injeção programável. Então ela tem uma FT450, só que tudo montado, Luiz, inclusive aqui com, né, mandar um salve pro Jonas, da SR, né? Aqui na nossa cidade. A gente tomou um cuidado de não tirar a originalidade. Para manter o mais possível do original, né? Então a gente não furou nada, não tive que parafusar nada fora do lugar e tal. Aproveitei o máximo para poder, se quiser voltar a injeção Bosch que existia lá, dá para fazer essa mudança sem prejudicar o carro. Ficou um carro melhor para dirigir, né? Ficou uma delícia o carro, né? Aí você vai viajar agora, mais confiável, né? Porque com o tempo a original poderia ser boa, mas com o passar dos anos vai ficando degradada, já perde a confiabilidade. É isso. Né? Então, por isso você atualizou o carro. Eu entendo muito que a gente tem que tomar o cuidado de preservar o máximo da originalidade do carro, claro, mas também eu tenho a ideia de ser um carro para usar. Sim. Então não é um carro para ficar no museu. Como um amigo meu falou no vídeo anterior, que se fosse uma obra de arte, ele pendurava na parede. Exatamente. Então, com a injeção Fueltec, com a FT450, você dá na chave a hora que você quiser, abastece e viaja. Vai, né, a temperatura do motor, tudo tá ali, os parâmetros estão todos ótimos, então você consegue ter mais tranquilidade para dirigir no dia a dia. Sim, o ideal no carro antigo é você conciliar o carro de exposição com o carro de uso, para você curtir o veículo. Não é ficar um carro só de estátua, né? Se estátua basta ter um vaso lá. Então você quer curtir o veículo, sentir a emoção de dirigir o carro. É isso. Então isso que é o legal no carro antigo. E aí, assim, lógico que tira a originalidade do carro, tira. A gente está falando de colocar uma injeção diferente, mas ao mesmo tempo dá o prazer para quem tem o carro. Sim, então acho que esse equilíbrio é muito saudável, né? A roda, por exemplo, não é a roda original, mas um carro que eu saio, olho na garagem, quero dar uma volta, eu fico contente do jeito que ele tá. E visto que isso não é um carro de museu. Exatamente. É um carro de uso para você curtir. Porque senão o carro de museu, sim, você mantém tudo original, vai ficar lá guardado só para exposição. Esse aqui não, você usa e expõe. É isso aí. Então assim, eu fiz um detailing, fiz um monte de coisa legal nele, a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu quis dar esse toque de deixar ele mais utilizável no dia a dia, né? Menos arriscado de ter um problema e ao mesmo tempo mais com a minha cara. Então eu coloquei as rodas, né? O pneu um pouquinho mais largo atrás, tal, fiz isso. Mas o resto ele é todo original, os faróis são os originais, as lanternas são as originais, o pisca é original.
né? Então assim, ele tem um alto grau de originalidade do ponto de vista da estrutura e do carro, né? Interior, inclusive, né? Então assim, é um carro bem cuidado. Tive o prazer de fazer a vistoria de placa preta desse carro, né? Então a gente gosta, já cria um certo elástico o carro, né? E na época que você fez, inclusive, vê se eu acho até foto, a gente coloca aqui pra mostrar pra galera. Ela tava com as lanternas cristal né, na frente e com a lanterna traseira que não era original, além das rodas. Mas tava com a injeção padrão, motor original. Então nós não tiramos nem perto lá do 100 ali na originalidade, mas passou legal. Amortecedor, né? Outro nível. Ah, é outra coisa, né? Então a única coisa, você viu, aqui a gente, o TBI com a borboleta original, filtrão de ar original que a gente manteve aqui sem mudar nada, que tem um filtro Mali, alemão também, trouxe de fora, tudo direitinho. O que destoa, obviamente, né, que a gente já percebe de cara. Aqui tem uma flauta com os bicos, né, um dosador, quer dizer, uma coisa que sai um pouco, a gente não achou de outra cor, mas isso aqui eu vou trocar, vou fazer depois um ajuste para ele ficar menos ostensivo, digamos assim, e as bobinas individuais, né, então essa aqui também é uma peça temporária, a gente vai melhorar um pouco esse acabamento e tal. Estamos cuidando mesmo disso. assim já está bem. Mas a ideia a ideia é tentar deixar o mais original possível. E colocamos, depois a gente mostra isso também, a parte toda dos fusíveis e das chaves debaixo do painel. No banco dianteiro, no pé do passageiro do banco dianteiro. Sim. Então pegamos uma capa de plástico nova, né? Comprei uma outra paralela, né? Assim, a original, né? Ela é original, mas uma nova para guardar a original. E montamos toda essa parte dos controles da injeção, tudo ali embaixo. Serviço muito bem feito. Não, muito bem feito. E a ideia é preservar o carro, né? Curtir o carro, mas preservar o carro. Parte do chicote, ela entra e passa e vai para dentro do carro, lá atrás da bateria, exatamente no mesmo lugar onde o chicote original ia. Então eu não fiz nenhum furo novo no carro em lugar nenhum. Claro, preservou todo o carro. Preservando o carro para se quiser porque o ruim de furar é que você cria pontos para corrosão. Exatamente. Porque não tem tratamento na chapa naquele local. Eu não vou conseguir dar o tratamento que a fábrica deu, né? Então o ideal é não fazer furo. Então a gente tentou trabalhar o máximo possível para manter a aparência original. Mas quando o carro já não é original, você faz uma repintura, faz uma coisa que protege. Mas não é o caso desse, esse é o caso todo original. Todo original, exatamente. Pintura, tem todos os selos, né? Tem tudo direitinho que a gente quis preservar, tomei esse cuidado. E o capricho todo é do Jonas, né? Da SR. O capricho que ele marca em todos os carros, a marcação do trabalho dele, que é um excelente trabalho. Difícil de se encontrar atualmente. Assim. Pois é. Quem trabalha com um carro desse nível. Exatamente. O medo, você deixar o carro, né? Então, porque você acha profissionais que querem trabalhar com carro novo. Agora, ou carro velho, mas não um carro desse nível. Isso aí. E esse projeto é legal, porque foi um desafio para ele não tinha montado nada nesse sentido ainda. E aí ele, inclusive, depois conseguiu levar esse conhecimento para trazer mais clientes com carro parecido. Então é um ganha-ganha, né? O Jonas é um cara muito bom. Difícil achar um carro bom, né? Que é o grande desafio de qualquer colecionador. Se você tiver que fazer muita coisa no carro, é o barato que sai caro, né?
Então tem que achar um carro bom de estrutura, bom de lata, e aí eventualmente você vai ter que fazer uma pintura, né? Achar uma peça ou outra. Esse tem um exemplo dos dois emblemas atrás, 190e 2.0, que eu tive que trazer da Europa para tentar colocar o mais original possível. Vieram da Letônia, então consegui uma pessoa para comprar, entregar na Europa e trazer para tentar manter a originalidade ali, ficar bonitinho, caprichado. Então são essas coisas que fazem a gente se divertir com o carro antigo. O volantão é outra coisa engraçada da Mercedes também, o pessoal que gosta das Mercedes mais antigas sabe. É o volante que tem 40 centímetros de diâmetro aqui, então se medir vai ver que é um volante realmente muito grande, muito fora dos padrões, principalmente de hoje, mas que quando a gente dirige, ele é muito gostoso, porque você fica naquela sensação aqui confortável, né? Tem volante para todo lado, então você não fica, né, com aquela sensação de que o carro não está na mão. É engraçado, mas é assim que funciona. Ela tem também regulador de farol, de altura de farol, né? Apesar de ser uma versão pé de boi, ela vinha com esse tipo de funcionalidade também. E vidros elétricos também, com os 4 vidros elétricos, né? O painelzinho aqui onde está o câmbio, né? Aqui a alavanca do câmbio e as coisas, ela tem esse detalhezinho de madeira pequeno. As outras versões mais sofisticadas, o painel todo tem aplique de madeira e tal, naquelas que vem com couro, automática, tudo. Essa não, essa é só esse pedacinho aqui, o resto é acabamento de né, soft touch e tal, mas acabamento de painel. O retrovisor do lado direito do carona, ele é elétrico, então você mexe aqui no console central, mas o retrovisor do motorista é na mão, o bom e velho ali, a boa e velha alavanca para a gente poder regular na mão. Então são coisas também interessantes para reduzir um pouco o custo, simplificar o carro, né? Então a ideia da Mercedes de fazer um bom carro, mas um carro que pudesse ser popular, um carro que tivesse um apelo, e conseguiu fazer isso. E eu acho que uma outra coisa legal que vale dizer é o seguinte: é um carro 1990, então de certa forma não é um carro ainda tão colecionável, né? Não tem muita gente que era fã dos anos 90 que tem eventualmente interesse ou mesmo é uma situação que permita colecionar um carro desse em 2021. Mas é um carro bastante icônico da Mercedes e que com certeza vai aumentar o seu potencial de coleção. Então é uma coisa legal também de pensar, né? Que hoje em dia um carro desse, se você procurar na internet por aí, você vai ver que os preços estão em torno de, sei lá, 60 mil, 65 mil, não passa disso. Mas é provável que tenha um bom potencial à medida que mais pessoas que gostem dos anos 90 queiram colecionar, hein? Conrado, e no interior dela, qual a modificação mais expressiva que você fez? Você citou da Fueltech. O que foi feito? Então, a Fueltech, eu não queria de jeito nenhum fazer furar, recortar, fazer alguma coisa que eu agredisse o painel do carro. Então o que a gente combinou, eu e o Jonas? Falei, Jonas, qual é o jeito mais simples a gente colocar a Fueltech ali dentro? Ele falou, Conrado, se você não quer estragar nada, coloca uma dupla facezinha, tira o cinzeiro, que é onde vocês vão ver que ela tá ali, coloca uma dupla face em cima e embaixo e prende a Fueltech com a sonda lambda ali, o sensor da sonda ali, e acabou. Se o dia que você quiser tirar, você desmonta, tem um pedacinho de fita que você vai tirar, monta o cinzeiro de novo, tá tudo original. Então eu acatei a ideia dele, a gente passou o fio por dentro de onde estava aquele, né, que a gente mostrou ali no chicote, e trouxe ela por baixo do painel sem furar nada, tudo discreto, e coloquei ali. Uma coisa legal que a Mercedes sempre teve é o monocromático. Ela sempre teve azul com interior azul, verde com interior verde. Isso. Então ela sempre primou por isso. E aí a gente tá falando dessa versão, né? Acho que é legal comentar isso, né? Ela é um banco de tecido
xadrez, né? Como você falou, todo azul, porque o carro é azul. Painel azul, né? Tudo azul. O que é curioso nela é que ela, por exemplo, ela não tem teto, né? Não tem banco de couro e o câmbio é um câmbio manual 4 marchas. É um motor 2.0, 4 cilindros. Certo. Então, naquela época ela tinha as versões 4 cilindros, 6 cilindros, né? E as mais conhecidas no Brasil geralmente são as 6 cilindros com câmbio automático. Que quando as embaixadas traziam, elas traziam a versão top, mais confortável. O top de linha, né? Carro automático, banco de couro, ou então MB-Tex, como se chamavam, né? O tipo de material que se colocava no banco das Mercedes, e teto. Então essa não tem nada disso. Ela é como se fosse uma versão pé de boi. Mas quem não quer ter uma Mercedes pé de boi? Né? Não, e é curioso essa aqui, vocês vão mostrar nos detalhes aí, é muito legal que assim, ela tem retrovisor elétrico só do lado do carona. O retrovisor do passageiro, do motorista, é na mão. Então assim, você tá aqui perto, você arruma na mão. O outro lado tá longe, é elétrico. Então são coisas que às vezes os alemães pensam e que o retrovisor é de tamanho diferente. O retrovisor do lado aqui, ele é maior e mais comprido, retangular. O de lá ele é mais quadrado menorzinho. Você precisa ver só algumas São certos detalhes que só quem tem o carro e conhece bem, que sabe. Porque um leigo não vê nada disso. Isso aqui é outra coisa legal, o espelho já é um espelho que na época ele era azulado dos retrovisores e que o brasileiro depois passou a colocar nos carros nacionais com película. O brasileiro começou a imitar o alemão colocando as películas. E a Mercedes sempre foi imitada, né? Aqui no Brasil. Criaram até para o Monza uma grade tipo Mercedes. Lembrando essa frente aí. Da 190 para o Monza. É verdade. Na época. Que a gente não tinha importação, só tinha... E ela sempre foi... Uma coisa que sempre foi imitada, Mercedes, são rodas. Tem rodas para praticamente toda a linha automobilística nacional, imitando a Mercedes. Essa roda, esse modelo, os mercedeiros chamam de monobloco. É o nome dela. É uma das que mais tem réplica. Então, assim, sei lá, 70%, 80% dos carros Mercedes que você vê mais antigos usam réplica, porque você não tem mais tanta quantidade da roda original. Eu tive um Monza 83, 4 portas, que eu tinha roda tipo Mercedes. Réplica. Réplica, tipo Mercedes. Ó, dá uma olhadinha no kit de primeiros socorros, é o capricho dos alemães. Aqui, ó, um lugarzinho aqui separado aqui atrás. Você tem aqui dentro, ó, tudo em alemão. Quem quiser se arriscar a traduzir alguma coisa, fica à vontade. Mas tem gás, tem aí, ó, kitzinho de primeiros socorros, Mercedes. Aí você volta aqui, ó, e guarda. Bom, e a Mercedes sempre foi um item de vontade de ter uma. Porque todo mundo, quando fala num carro, o primeiro desejo vem Mercedes. Ele tem jeito, luxo e sofisticação, sinal de status. A Mercedes ela conseguiu construir muito bem essa marca. Aquela brincadeira eu sempre faço com o pessoal, né? Quando você vai ver um filme e você vê um filme e tem alguém que é muito poderoso, ele tem uma Mercedes. Ou quando é uma pessoa que é muito rica, um gangster tem a Mercedes. Quando é um poderoso chefão, é Mercedes. Então assim, é um carro que tem essa áurea de ser um carro de luxo. E esquecendo que o primeiro veículo automotor foi um Mercedes. Então tem essa história, né? Que é muito legal. É muito legal. E além do mais, a Mercedes foi uma mulher. Foi a primeira mulher a dirigir um veículo no mundo. A Mercedes, ela nasceu Daimler, né? Que era o inventor, né? Seu Daimler-Benz. E depois um revendedor de carros que criou um conceito de o carro que vence a corrida no domingo é o carro que mais vende na segunda. Foi ele que criou esse conceito. E esse cara que deu o nome para um carro do Daimler de Mercedes, que era o nome da filha dele. Exatamente. Mercedes Jelinek. E aí ele viu que isso fazia sentido, o carro que vence a corrida no domingo vende mais na segunda, associou as duas coisas e virou Mercedes-Benz. E tem um detalhe desse carro que foi introduzido pela Mercedes.
como você falou, a suspensão, né? Suspensão traseira multibraço, que foi uma novidade nos carros mais compactos, né? Assim, é uma coisa mais sofisticada, que é um pouco mais custosa de fazer, mas que o nível de conforto e estabilidade aumenta muito. Lembrando que esse carro é tração traseira, que as Mercedes tradicionais, vamos lembrar que praticamente todas as Mercedes elas são tração traseira originalmente, mas só mais atualmente é com a arquitetura para tração dianteira. A tendência atual é a tração dianteira. Mas essa é uma clássica tração traseira com suspensão independente. Que é um caso raro de ver. Tem muitos carros aí que são suspensão independente, mas é tração dianteira. Exatamente. Então é muito mais barata a produção. E nesse caso é mais caro porque tem o diferencial atrás. E freio a disco na traseira já era ABS de fábrica também. E tem uma coisa legal que a Mercedes também já tem nesse carro, não sei exatamente se ela foi pioneira ou não, mas foi uma coisa que ela fez muito marketing na época. Ela é um carro que quando você, ao sofrer um acidente mais feio na dianteira, o motor ele vai para uma posição mais inferior e já existe uma certa tecnologia de dissipação de energia. Então, algo que hoje é comum em qualquer carro, mas que lá nos anos 90 a Mercedes inovou colocando num carro. Vamos lembrar que a ideia era ser um carro popular. Assim, popular para a Alemanha e para a Europa. Para finalizar, você me falou que esse carro tem um diferencial. Fala o diferencial tem uma coisinha especial que é muito legal da gente falar, que é o seguinte: tem duas meninas, duas filhas, a Antônia de 3 anos, a Laura de 7. Quando eu cheguei com esse carro aqui, minha ideia era perpetuar o prazer com os carros antigos, né? E aí ela viu o carro e falou: papai, de quem que é esse carro? Aí eu falei: esse carro é seu, filho, e eu só posso vender esse carro se você deixar, então ele vai ser seu. E ela falou assim: você tem que prometer pra mim que no vídeo lá com o tio Luiz Otávio, com os Medeiros, você vai falar isso no vídeo. Então eu tô falando. Tá falado aí, tá marcado. Laura, um abraço pra Laura. E a Antônia, pra não ficar com ciúmes, tem outro carro que você conhece lá, que eu tô terminando de restaurar, que nós vamos gravar com ela, que é uma SS. Uma SS a gente vai fazer e vai ser da Antônia também. Então as duas já estão resolvidas aí pra entrar nesse mundo dos carros antigos. Finalizar o nosso bate-papo, Conrado, um mimo do nosso canal aqui, de lembrança. O chaveiro adesivo e o item personalizado para você com a placa do seu veículo. Olha lá, BNF, olha que legal a placa, obrigado pelo carinho, parabéns pelo canal. Espero poder fazer outros vídeos com você. As ordens, vamos arrumar mais calma. E não esquecendo que ele tem o Auto Vídeos. Auto Vídeos, é isso aí, galera. Canal Auto Vídeos. Vai lá, aparece lá, faz inscrição aqui primeiro, mas depois vai lá no Auto Vídeos também. Então, Clássicos Medeiros e Auto Vídeos cada vez mais juntos. Mais Obrigado juntos. pelo convite. Um abraço. Parabéns pelos vídeos aí, parabéns pela galera. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Falou!